Um milionário conhecido por sua frieza implacável aterroriza todos os funcionários de sua empresa. Quando uma faxineira traz sua filha de 5 anos para o trabalho, todos temem o pior. Após receber uma notícia devastadora que o faz chorar pela primeira vez em décadas, a menina inocente se aproxima e sussurra: "Senhor, posso te dar um abraço?" Enquanto a mãe observa apavorada. O que ele faz a seguir choca todo o escritório. O mundo, 40 andares abaixo, era uma maquete silenciosa sob o controle de Arthur Vance. Do interior de seu escritório envidraçado, que ocupava quase metade do andar, ele observava o fluxo incessante de carros amarelos e pretos, meros pontos de luz movendo-se em veias de asfalto. Era uma manhã sombria de segunda-feira, e o céu cinzento de outono parecia uma extensão do mármore polido que revestia cada superfície de seu império. Aqui, no topo da Vance Enterprises, o silêncio não era a ausência de som. Era uma presença palpável, uma arma que ele empunhava com a precisão de um cirurgião. Seus 200 funcionários haviam aprendido a lição. Os corredores ecoavam apenas com o clique suave de sapatos caros, em momentos de extrema necessidade. As conversas eram sussurros culpados, trocados atrás de portas fechadas. O som mais alto permitido era o zumbido metálico do elevador, anunciando a chegada de mais uma alma corajosa o suficiente para enfrentar o dia. Todos sabiam que o contato visual com o Sr. Vance era um convite ao desastre, uma abertura para a crítica cortante que podia desmantelar uma carreira em segundos. Ele era uma muralha de frieza, e ninguém se atrevia a tentar escalá-la. Sua atenção foi desviada do balé urbano lá embaixo, pelo reflexo na vidraça. Peterson, seu chefe de recursos humanos, estava parado na porta de seu escritório. Pálido como o mármore a seus pés, o homem segurava um tablet com as mãos trêmulas, o corpo rígido de pavor. Arthur não se virou. Ele continuou a olhar para a cidade, forçando Peterson a se dirigir à sua nuca, um de seus muitos jogos de poder. "Senhor Vance!" A voz de Peterson saiu fina, quase um fio. "Perdão por interromper. Temos uma situação delicada." Arthur permaneceu imóvel, e o silêncio se estendeu por 10 longos segundos, cada um pesando 1 tonelada sobre os ombros do gerente. Finalmente, Arthur falou, a voz baixa e gélida, sem se mover 1 centímetro. "Situações delicadas custam dinheiro, Peterson, e você sabe como me sinto sobre perder dinheiro." Outro silêncio. Peterson engoliu em seco, o som audível na quietude do escritório. "É sobre a nova funcionária da limpeza, senhor. Helena. Ela começou na semana passada. Seu histórico é impecável, mas sua babá de última hora adoeceu. Ela não tem com quem deixar a filha." Arthur finalmente girou sua cadeira de couro preto, lentamente. Seus olhos, de um azul tão claro que pareciam lascas de gelo, fixaram-se em Peterson. O gerente encolheu-se visivelmente. "E isso é problema meu." "Por quê?" A pergunta foi retórica, uma lâmina afiada. "Ela está implorando, senhor. Diz que a menina tem 5 anos, é quieta e não causará problemas. Ela só precisa do emprego. Está desesperada." A palavra desesperada pairou no ar, um cheiro que Arthur detestava. Desespero era fraqueza, e fraqueza era contagiante. Sua resposta automática, um não ressonante e final, já se formava em seus lábios. Uma criança, naquele santuário de ordem e controle. O absurdo da ideia era quase cômico. Ruído, bagunça, distrações. Era impensável. Ele abriu a boca para demitir não apenas a mulher, mas também Peterson por sua audácia. Mas então, algo inesperado aconteceu. Seus olhos desviaram para o tablet que Peterson segurava, exibindo a ficha da funcionária. Ao lado do nome de Helena, havia uma pequena foto anexada ao arquivo da criança, Lia. Uma menina de olhos grandes e escuros, com um sorriso tímido que parecia completamente fora de lugar naquele ambiente estéril.
5 anos. A idade ecoou em um canto esquecido de sua mente. Um sino distante que ele não ouvia há décadas. Por uma fração de segundo, a armadura de gelo ao redor de seu coração sofreu uma fissura microscópica. Ele não entendeu o porquê, mas uma emoção estranha, que não era raiva nem desprezo, o invadiu. Era algo desconfortável, um calor indesejado. Ele o esmagou instantaneamente. Com um aceno brusco, ele tomou sua decisão, uma que desafiava toda a sua lógica. Uma chance, Peterson. Ela pode trazê-la. Mas se eu ouvir um único som, se eu vir um único brinquedo fora do lugar, se ela me distrair por um único segundo, a mãe estará na rua antes que possa pegar o casaco. E você irá com ela. Entendido? Peterson, chocado com a permissão, apenas assentiu vigorosamente, murmurando agradecimentos, enquanto recuava para fora da sala, como se fugisse de uma fera enjaulada. Sozinho novamente, Arthur se virou para a janela. O que ele tinha feito? Ele, o arquiteto do silêncio, acabara de permitir que o caos em sua forma mais pura entrasse em seu domínio. Um sentimento de profundo pressentimento o envolveu, tão frio quanto o vidro sob seus dedos. Ele não sabia por quê, mas sentia que o silêncio que tanto prezava estava prestes a ser quebrado para sempre. A chegada de Helena e Lia foi um evento sísmico disfarçado de sussurro. Elas saíram do elevador de serviço e entraram no 40º andar, como se estivessem entrando em uma catedral fria e silenciosa. Helena segurava a mão da filha com uma força que traía seu pânico. Seus olhos arregalados percorrendo os vastos corredores de mármore branco e as paredes de vidro. Cada funcionário que passava por elas desviava o olhar, não por grosseria, mas por um medo instintivo de ser associado àquela anomalia. Uma criança, com seu vestido de veludo azul e sapatos brancos, que pareciam prestes a emitir um rangido proibido, era um corpo estranho naquele organismo corporativo perfeitamente estéril. Helena puxou seu carrinho de limpeza, o suave rolar das rodas soando como um trovão em sua mente. Lia, meu amor, ela sussurrou, a voz tensa, lembre-se do que conversamos. Fique bem pertinho da mamãe, como um segredinho. Está bem? Sem barulho. A menina apenas assentiu, os olhos escuros absorvendo tudo com uma curiosidade solene, o polegar firmemente plantado na boca. Do seu trono de vidro, Arthur observava a cena com um desprezo calculado. Ele se forçou a sentir a irritação que deveria ser natural. Via a mulher se mover com uma subserviência exagerada, limpando superfícies que já brilhavam, o medo evidente em cada gesto contido. A criança era uma pequena sombra colada à saia da mãe. Ele esperava um deslize, um choro, um grito, qualquer coisa que justificasse a fúria que ele queria sentir, que provasse que sua decisão momentânea havia sido um erro colossal. Mas a menina permanecia em silêncio, um pequeno espectro de inocência em seu domínio de poder. Ele tentou focar nos relatórios em sua tela, mas seus olhos eram magneticamente atraídos para a dupla. Era como observar uma bomba-relógio, e a tensão, em vez de irritá-lo, o deixava estranhamente alerta. Ele se sentia um espectador de um drama que ele mesmo havia escrito, e não gostava da sensação de não controlar o próximo ato. Helena estava polindo o longo corrimão de aço escovado da escadaria principal, quando uma mecha do cabelo de Lia caiu sobre seus olhos. Instintivamente, ela parou. Com um gesto terno, usando o canto do seu pano de limpeza limpo, ela afastou o cabelo do rosto da filha e ajeitou a gola de seu vestido. Ela sorriu para Lia, um sorriso rápido e cheio de amor, mas também de ansiedade. "Minha princesa", murmurou, tão baixo que mal era um sopro. Lia sorriu de volta, o polegar saindo da boca por um instante. Foi um momento minúsculo, banal, invisível para quase todos, mas não para Arthur. A luz do teto incidiu sobre a cena, enquadrando mãe e filha por uma fração de segundo. E foi o suficiente.
A imagem atravessou décadas de gelo e atingiu algo profundo e adormecido. De repente, o escritório desapareceu. Ele não estava mais no quatrés do andar. Estava em uma sala de estar banhada pelo sol da tarde, o cheiro de madeira encerada e café fresco no ar. Ele era um menino de 5 anos, e seu pai, um homem de ombros largos e riso fácil, o erguia no ar. Meu campeão! A voz de seu pai ecoou, não em sua memória auditiva, mas em sua alma. Ele sentiu o toque áspero da barba do pai em sua bochecha e o abraço seguro que o fazia sentir como se pudesse tocar o teto. Era uma lembrança de calor, de segurança, de um amor inquestionável que ele havia enterrado tão fundo que se esquecera de sua existência. A memória se desfez tão rápido quanto veio, deixando um rastro de frio e um aperto inexplicável no peito. Arthur piscou. A visão do escritório de mármore voltando com uma clareza dolorosa. Ele se sentia desorientado, como se tivesse sido arrancado de um sonho bom para um pesadelo familiar. A melancolia que se seguiu era uma névoa espessa e sufocante. Era uma dor antiga, uma ferida que ele pensava ter cicatrizado há muito tempo. Ele se virou bruscamente para seu computador, os dedos pairando sobre o teclado, mas as palavras na tela não faziam sentido. Aquele calor, aquela sensação de ser amado incondicionalmente, onde e quando ele a havia perdido? A pergunta o assombrou, indesejada e corrosiva. Irritado consigo mesmo, com a mulher e com a criança que haviam conjurado aquele fantasma, ele se levantou, decidido a acabar com aquilo. Caminhou até a vidraça, pronto para gritar, para demitir, para restaurar sua ordem fria. Mas, ao olhar para baixo, seu fôlego ficou preso na garganta. Helena estava no final do corredor, de costas. E ali, parada bem em frente à sua porta de vidro, estava a menina, sozinha. Ela não estava fazendo barulho, não estava tocando em nada. Estava apenas parada, a cabeça inclinada para o lado, olhando diretamente para ele com aqueles olhos grandes e insondáveis, como se pudesse ver através do vidro, através da raiva e direto para a criança ferida que ele acabara de reencontrar dentro de si. O tempo pareceu congelar. O universo de Arthur Vance, antes um relógio suíço de precisão e previsibilidade, agora se resumia àquele pequeno espaço entre ele e a menina do outro lado do vidro. Seus olhos não continham medo nem reverência, apenas uma curiosidade pura e desarmada que ele não encontrava em um rosto humano há mais de 30 anos. Cada instinto em seu corpo gritava para ele se levantar, abrir a porta e encerrar aquela farsa com a fúria gelada que era sua marca registrada. Mas ele não conseguia se mover. A imagem de seu pai o levantando no ar ainda cintilava nas bordas de sua consciência. Um fantasma de calor em um mausoléu de gelo. Ele estava paralisado. Um rei em seu trono de vidro, subitamente impotente diante do menor de seus súditos. O som de passos apressados e um arquejo de pânico quebraram o feitiço. Helena apareceu na curva do corredor, o rosto uma máscara de terror ao ver Lia parada em frente à porta do leão. Lia! Meu Deus! Venha aqui agora! Ela sibilou, a voz carregada de um pavor tão profundo que Arthur quase podia senti-lo fisicamente. Mas antes que Helena pudesse agarrar o braço da filha, Lia se moveu. Não em direção à mãe, mas para o lado, o dedo mindinho apontando para a parede lateral do escritório de Arthur. Uma parede que ele mal notava, mas que era, na verdade, um aquário maciço, do chão ao teto. Era seu único luxo pessoal. Um ecossistema silencioso e controlado de corais vibrantes e peixes exóticos que se moviam com uma graça indiferente. Era a única forma de vida que ele tolerava em sua proximidade, pois não exigia nada dele. Olha, mamãe, peixinhos! A voz de Lia, embora um sussurro, soou como um sino na quietude opressiva. Ela pressionou as palmas das mãos contra o vidro do corredor,
o rosto iluminado pelas luzes azuis e roxas do aquário. Aquele é azul, tão azul quanto o meu vestido. Arthur observou, fascinado contra sua vontade. Ninguém jamais havia comentado sobre seu aquário. Era parte da mobília, um detalhe caro e ignorado. Ver a alegria genuína no rosto da menina era como testemunhar um fenômeno natural raro e inexplicável. Helena, mortificada, agarrou a mão de Lia. Desculpe, senhor. 1000 desculpas. Ela não vai mais incomodar. É um peixe-anjo imperador. As palavras saíram da boca de Arthur antes que ele pudesse detê-las. Sua própria voz soou estranha aos seus ouvidos, desprovida da habitual borda de aço. Era apenas informativa. Helena congelou, o queixo caído. Lia virou a cabeça, os olhos brilhando. Imperador? Ele é um rei? Arthur se viu caminhando lentamente em direção à parede de vidro de seu escritório, até ficar a poucos metros da menina, separados apenas pela divisória transparente. Em certo sentido, ele respondeu, a rigidez em seus ombros diminuindo 1 milímetro. Ele é o dominante no tanque. Lia apontou para um peixe amarelo vivo com listras pretas. E aquele? Ele parece um raio de sol. A simplicidade da observação o desarmou. Peixe-borboleta, ele disse, o nome técnico saindo por puro hábito. Eles são brilhantes. Foi a primeira vez em anos que ele usou uma palavra tão simples e subjetiva para descrever algo. Naquele exato momento, Peterson passou pelo corredor. Ele parou abruptamente, os olhos se arregalando ao ver a cena impossível. Arthur Vance, o tirano, o iceberg, conversando através do vidro com a filha da faxineira sobre peixes coloridos. A boca de Peterson se abriu e fechou como um dos habitantes do aquário. Ele recuou lentamente, desaparecendo de vista, mas Arthur sabia que o dano estava feito. O segredo daquela interação bizarra logo se espalharia como fogo. A percepção não o enfureceu como deveria. Em vez disso, uma estranha calma o envolveu enquanto observava Lia. A menina, satisfeita com as respostas, finalmente permitiu que sua mãe a puxasse para longe. Mas, depois de alguns passos, ela parou e se virou. Ela não olhou para os peixes desta vez. Olhou diretamente para ele. A cabeça inclinada novamente, o olhar sério e penetrante. Senhor, ela disse, a voz clara e firme, atravessando o vidro como se ele não existisse. Por que você está triste? Seus olhos parecem que vão chorar. As palavras da menina atingiram Arthur com a força de um soco no estômago. Por que você está triste? Seus olhos parecem que vão chorar. Nenhum adulto em sua vida profissional ou pessoal teria a audácia de fazer tal observação. Era uma invasão. Uma violação direta do perímetro emocional impenetrável que ele havia passado décadas construindo. Sua primeira reação foi uma onda de fúria gelada. Como ela ousava? Aquela criatura insignificante, projetando sentimentos em seu rosto como se ele fosse um livro aberto. Ele deveria demitir a mãe dela ali mesmo, fazer um exemplo que ecoaria por aqueles corredores de mármore por anos. Ele abriu a boca para chamar Peterson, o nome do gerente de RH, uma maldição em seus lábios. Mas o som não saiu. Em vez disso, a pergunta de Lia ecoou em sua cabeça, repetindo-se incessantemente. Triste? Ele não estava triste. Ele era poderoso, controlado, implacável. A tristeza era uma indulgência para os fracos. Mas então, por que seu peito doía com uma pressão surda e familiar? Por que a imagem de seu pai o assombrava com tanto vigor? Ele se virou de costas para o corredor, recusando-se a dar à criança ou à sua mãe, aterrorizada, a satisfação de ver sua reação. Helena, sentindo a mudança na atmosfera, puxou a mão de Lia com mais força. Vamos, meu amor, agora! Ela praticamente arrastou a menina para longe, desaparecendo pelo corredor. O silêncio que se instalou era diferente do de antes. Não era um silêncio de ordem, mas um silêncio pesado,
carregado com a pergunta não respondida da menina. Arthur caminhou até sua mesa e sentou-se, mas não conseguiu se concentrar. A frase, "seus olhos parecem que vão chorar", estava gravada em sua mente. Ele se levantou e foi até o banheiro privativo adjacente ao seu escritório, um cômodo luxuoso em mármore preto e aço. Ele se encarou no espelho. Seus olhos azuis gelo o fitaram de volta, a expressão dura e inflexível como sempre. Mas, pela primeira vez, ele se forçou a olhar mais de perto. Havia linhas finas de cansaço nos cantos. Uma sombra. Uma profundidade que ele sempre interpretou como autoridade, mas que, sob a luz impiedosa do banheiro, poderia ser confundida com uma dor antiga. Ele não estava chorando, claro. Arthur Vance não chorava. Mas a sugestão da menina o forçou a ver algo que ele havia ignorado. Uma vulnerabilidade que ele pensava estar perfeitamente escondida. Ao longo do dia, o efeito da presença de Lia começou a se espalhar pelo escritório como uma onda sutil. Sussurros seguiram Peterson por onde ele ia. É verdade, ele falou com a criança. As pessoas se arriscavam a espiar pelo corredor, esperando vislumbrar a pequena anomalia que havia, aparentemente, humanizado o monstro. A atmosfera, geralmente tensa como uma corda de piano, relaxou um grau imperceptível. Duas analistas juniores trocaram um sorriso discreto no bebedouro. O chefe do departamento de marketing, um homem que vivia à beira de um ataque de pânico, foi visto endireitando os ombros. A reputação de Arthur, a arma mais poderosa em seu arsenal, estava sendo erodida por uma menina de 5 anos e sua observação sobre peixes. À tarde, ele recebeu uma ligação em sua linha direta. Era de Marcus Thorne, um dos principais investidores da empresa, um homem tão implacável quanto Arthur, mas sem sua sutileza. "Arthur, que história é essa que estou ouvindo?" A voz de Thorne soou, oleosa e preocupada. "De rumores de que você está distraído, que está permitindo que civis perambulem pelo andar executivo. Meus contatos dizem que o clima aí está estranho. Você sabe que nossa confiança se baseia em sua imagem de tubarão. Não me diga que está ficando mole na velhice." Arthur segurou o telefone com força, a raiva finalmente encontrando um alvo apropriado. "Meus métodos não estão em discussão, Marcus. Os lucros do último trimestre falam por si. Lucros são sobre o futuro, Arthur, e o futuro depende da sua reputação de ser um bastardo inflexível. Não perca isso de vista." A ligação terminou, deixando um gosto amargo na boca de Arthur. Thorne estava certo. Sua imagem era seu capital e estava sendo ameaçada por dentro. Ele precisava reafirmar seu controle, esmagar aquela nascente de sentimentalismo antes que ela florescesse. Decidido, ele se levantou, pronto para ir até onde Helena estava trabalhando e terminar o que havia começado. Ele acabaria com aquela distração de uma vez por todas. Mas, ao passar novamente pela parede de vidro do seu escritório, seu olhar caiu sobre um pequeno objeto no chão do corredor, bem no local onde Lia estivera parada. Era uma pequena presilha de cabelo em forma de joaninha, caída e esquecida. Ele parou, olhando para o pequeno ponto de cor no chão monocromático. Era um objeto tão insignificante, tão fora de lugar, e, no entanto, parecia conter um peso imenso. Ele se viu imaginando os pequenos dedos da menina tentando prendê-lo no cabelo pela manhã. Um gesto simples, cheio de vida. Um gesto que não existia em seu mundo. Ele estendeu a mão para a maçaneta da porta, o conflito se agitando dentro dele. A razão lhe dizia para esmagar aquela invasão. Mas algo mais, algo antigo e esquecido, o impelia a abrir a porta. Pegar a pequena joaninha e... O quê? Ele não sabia. E essa incerteza era o sentimento mais aterrorizante de todos. A mão de Arthur pairou sobre a maçaneta de aço frio, uma ponte entre dois mundos.
o de controle absoluto que ele conhecia e o território desconhecido e caótico que a pequena presilha de Joaninha representava. A lógica, afiada como uma lâmina, gritava para ele ignorar o objeto, chamar a segurança, mandar limpar o corredor e apagar qualquer vestígio daquela intrusão. Mas a imagem dos olhos sérios de Lia, questionando sua tristeza, o mantinha cativo. Ele não era um homem de impulsos, mas naquele momento, o dominou. Lentamente, ele girou a maçaneta. O clique suave da fechadura ecoou no corredor silencioso, um som de capitulação. Ele abriu a porta, saiu de seu santuário e se agachou. O movimento foi estranho, desajeitado. Seus joelhos protestaram, não acostumados a tal ato de humildade. Com os dedos que assinavam cheques de milhões de dólares, ele pegou a pequena presilha de plástico. Era leve, quase insignificante em sua mão, mas o calor que parecia emanar dela era real e desconcertante. Ele se levantou, a Joaninha escondida na palma da mão fechada, e começou a caminhar pelo corredor sem um destino claro, apenas seguindo o som fraco e rítmico de um esfregão no chão. Ele encontrou Helena e Lia no final de uma ala menos movimentada, perto dos arquivos. Helena estava limpando o chão com movimentos rápidos e eficientes, o rosto ainda tenso. Lia estava sentada em um pequeno banquinho de plástico que sua mãe trouxera, desenhando em um caderno com um pedaço de giz de cera vermelho. Ela estava completamente absorta, a língua presa entre os dentes em concentração. A cena era tão doméstica, tão normal, que parecia surreal naquele ambiente corporativo. Arthur parou a alguns metros de distância, observando-as. Helena não o notou, de costas para ele. Lia, no entanto, sentiu sua presença. Ela levantou a cabeça e seus olhos encontraram os dele. Desta vez, não houve surpresa, apenas um reconhecimento silencioso. Ela não sorriu, mas também não desviou o olhar. Arthur deu um passo à frente. Senhorita, ele disse, a voz mais rouca do que pretendia. Helena se virou com um sobressalto, o esfregão caindo de suas mãos com um baque surdo. Seus olhos se arregalaram de pavor, e ela instintivamente se colocou na frente de Lia, como uma leoa protegendo seu filhote. Senhor Vance, me desculpe, nós já estamos quase terminando aqui, não vamos incomodar. Você deixou isso cair. Arthur a interrompeu, abrindo a mão. A pequena Joaninha vermelha e preta repousava em sua palma, um ponto vibrante de cor contra sua pele pálida. Helena olhou da presilha para o rosto dele, a confusão e o medo lutando em seus traços. Ela não conseguia processar a imagem. O homem mais temido da cidade, oferecendo a presilha de cabelo de sua filha. Lia espiou por trás da mãe. Minha Joaninha! Ela exclamou, um sorriso finalmente se abrindo em seu rosto. Ela se esgueirou por baixo do braço protetor de Helena, caminhou até Arthur e, com uma delicadeza surpreendente, pegou a presilha de sua mão. Seus pequenos dedos roçaram a pele dele por um instante, um toque tão leve quanto a asa de uma borboleta, mas que enviou uma onda de choque pelo braço de Arthur. Obrigada, senhor, disse Lia, a voz séria novamente. Ela se perde o tempo todo. Ele apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta. Helena observava, a boca ligeiramente aberta, o pânico dando lugar a um espanto mudo. Ela parecia estar testemunhando um milagre ou uma alucinação. Devemos ir, ela murmurou, puxando Lia gentilmente para trás. Muito obrigada, senhor. Eles se afastaram, e Arthur ficou parado no meio do corredor, a palma da mão ainda formigando onde os dedos da menina o haviam tocado. Ele sentiu um vazio estranho onde a presilha estivera. Ele retornou ao seu escritório e fechou a porta, o clique finalizando o episódio. Mas algo havia mudado. O escritório parecia maior, mais vazio, o silêncio mais profundo e menos reconfortante. Ele olhou para a cidade lá fora, mas não viu poder ou controle.
Viu apenas 1 milhão de pequenas vidas, cheias de joaninhas perdidas, desenhos de giz de cera e toques gentis. Ele sentia como se uma porta tivesse sido aberta em sua alma, uma porta que ele nem sabia que existia, e uma corrente de ar frio e solitário estava soprando através dela. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Arthur Vance teve dificuldade para dormir, assombrado pelo fantasma de um toque e pela certeza crescente de que a muralha que ele construiu para manter o mundo do lado de fora também o havia aprisionado por dentro. A semana avançou em um ritmo estranhamente alterado. A presença de Leah, embora confinada a sussurros e movimentos discretos, agia como um catalisador químico no ambiente estéril da Vance Enterprises. As interações de Arthur com a menina eram raras e breves. Um aceno de cabeça no corredor, um olhar trocado através do vidro do aquário, mas cada uma delas enviava ondulações por todo o andar. Os funcionários, antes aterrorizados, agora observavam seu chefe com uma mistura de medo e fascinação. Eles começaram a chamar Leah, em sussurros, de o amuleto. Parecia que, enquanto a menina estivesse presente, a fúria do leão permanecia adormecida. A produtividade, surpreendentemente, aumentou. O medo paralisante foi substituído por uma curiosidade cautelosa, e as pessoas trabalhavam com uma energia renovada, como se o ar estivesse mais leve, mais respirável. Arthur estava ciente de tudo isso. Ele via os olhares, sentia a mudança na atmosfera, e isso o enfurecia e o intrigava na mesma medida. Ele estava perdendo o controle. Sua autoridade baseada no medo estava se desfazendo. Mas em seu lugar, algo mais eficiente parecia estar crescendo. Na sexta-feira, ele estava revisando os relatórios semanais quando um som incomum penetrou em sua fortaleza de silêncio. Era um som suave, melódico, quase imperceptível, uma canção de ninar. Ele franziu a testa, levantando a cabeça. O som vinha do corredor. Ele se levantou e caminhou até a porta, a irritação crescendo. Ele a abriu uma fresta e olhou para fora. No final do corredor, em um pequeno recanto perto da copa, Helena estava limpando os armários. Leah estava sentada no chão, encostada na parede, os olhos pesados de sono. E Helena estava cantando para ela. Era uma melodia simples em espanhol, uma canção de ninar que sua própria mãe provavelmente cantara para ela. A voz de Helena era baixa, doce e cheia de um amor tão palpável que parecia aquecer o ar frio do corredor. Arthur ficou paralisado, ouvindo. A melodia era desconhecida, mas a emoção era universal. Era o som do conforto, da segurança, do lar. Era tudo o que seu mundo de mármore e vidro não era. De repente, ele foi transportado novamente. Desta vez, não para uma memória de seu pai, mas para uma mais sombria, mais nebulosa. Ele estava em um quarto escuro, sozinho. Podia ouvir vozes abafadas e zangadas do outro lado da porta. Ele não conseguia entender as palavras, mas o tom era cortante, cheio de dor e ressentimento. Eram seus pais, discutindo. A discussão parou abruptamente, seguida pelo som de uma porta batendo com força. E depois, silêncio. Um silêncio profundo, pesado, que durou a noite toda. Na manhã seguinte, seu pai havia partido, para sempre. Sua mãe nunca mais cantou para ele. A música foi substituída por um silêncio tenso, uma tristeza que pairava sobre a casa como uma nuvem de poeira que nunca assentava. Foi ali, naquele silêncio, que o pequeno Arthur começou a construir sua muralha, tijolo por tijolo, aprendendo que as emoções levavam à dor e que o controle era a única defesa. A canção de ninar de Helena terminou. Arthur piscou, de volta ao presente, o coração batendo forte no peito com a dor daquela velha ferida reaberta. Ele viu Helena pegar a filha adormecida nos braços, o rosto cheio de uma ternura que o atingiu como um golpe físico.
Ele recuou para dentro de seu escritório e fechou a porta, a mão tremendo. Ele se sentia exposto, vulnerável. Aquela mulher e sua filha estavam, sem saber, demolindo suas defesas uma a uma. Ele precisava parar com aquilo. Aquele experimento tinha ido longe demais. O telefonema de Thorne, os sussurros dos funcionários e agora aquela avalanche de memórias dolorosas era demais. Ele pegou o telefone para ligar para Peterson. A decisão estava tomada. Helena e a criança teriam que ir. A ordem e o silêncio seriam restaurados. Mas, enquanto seu dedo pairava sobre o botão de chamada, o telefone em sua mesa tocou. A linha direta de seu médico particular. Era uma chamada que ele não esperava. Ele atendeu, a voz fria e controlada como sempre. Dr. Evans. Arthur. A voz do médico soou grave, desprovida de sua cordialidade habitual. Recebi os resultados dos seus exames de rotina. Preciso que você venha ao meu consultório, hoje. Arthur sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não posso. Estou ocupado. Arthur, cancele o que estiver fazendo. Isso não pode esperar. Havia uma urgência na voz do médico que Arthur nunca tinha ouvido antes. Uma urgência que fez o chão sob seus pés parecer subitamente menos sólido. O consultório do Dr. Evans era o oposto do escritório de Arthur. Enquanto o mundo de Arthur era feito de ângulos retos, vidro e aço, o do médico era de madeira quente, poltronas de couro macio e livros. Era um lugar projetado para acalmar, mas naquele momento, cada detalhe parecia zombar da turbulência que se agitava dentro dele. Arthur sentou-se rigidamente na cadeira em frente à mesa de mogno, as mãos apoiadas nos joelhos, a personificação do controle. Mas por dentro, seu coração batia com uma urgência descontrolada, um tambor selvagem contra suas costelas. O Dr. Evans, um homem de cabelos grisalhos e olhar gentil que o conhecia há 20 anos, evitou seu olhar. Ele folheou alguns papéis. Ajustou os óculos, gestos que Arthur reconheceu imediatamente como táticas de adiamento. O medo, uma emoção que ele desprezava e raramente sentia, começou a se infiltrar em suas veias como um veneno gelado. Diga de uma vez, Robert. A voz de Arthur saiu mais áspera do que ele pretendia. Dr. Evans suspirou, finalmente erguendo os olhos. A compaixão neles era quase insuportável. Arthur, os resultados do seu ecocardiograma e dos exames de sangue mostram algo que não podemos ignorar. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Você tem uma condição chamada cardiomiopatia dilatada idiopática. Em termos leigos, seu músculo cardíaco está enfraquecido e aumentado. Ele não está bombeando sangue com a eficiência que deveria. Arthur processou a informação clinicamente, como faria com um relatório de negócios. Músculo enfraquecido, ineficiente. Eram termos que ele usava para descrever empresas falidas, não seu próprio corpo. Qual é o prognóstico? Ele perguntou, a voz desprovida de emoção. Dr. Evans hesitou. É sério. A progressão da doença varia, mas no seu caso, parece estar em um estágio avançado. Com medicação e mudanças drásticas no estilo de vida, podemos controlar os sintomas, melhorar sua qualidade de vida. Mas precisamos ser realistas. Eu não pago você para ser vago, Robert. Seja realista. Quanto tempo? A pergunta pairou no ar, brutal e nua. O médico se recostou na cadeira, o rosto envelhecendo diante dos olhos de Arthur. Sem um transplante de coração, o que é um processo longo e incerto, a expectativa de vida para alguém com a sua condição neste estágio é de 1 a 2 anos, talvez menos, 1 a 2 anos. As palavras não fizeram sentido, eram como uma língua estrangeira. Ele, Arthur Vance, o homem que planejava suas aquisições com 5, 10 anos de antecedência, agora tinha seu futuro medido em meses. O mundo ao seu redor pareceu se inclinar. Os livros na prateleira se distorceram.
O tic-tac suave de um relógio de pêndulo na parede soou como uma martelada em seu crânio, cada segundo uma contagem regressiva para o fim. Ele se viu de volta ao seu escritório, olhando para a cidade lá embaixo, sua cidade, seu império. Tudo aquilo, construído com décadas de sacrifício, de solidão autoimposta, de uma frieza que congelou qualquer relacionamento. Para quê? Para deixar tudo para trás em questão de meses? A ironia era tão cruel, tão avassaladora, que um som estranho escapou de sua garganta. Um som que começou como um engasgo e se transformou em uma risada seca e amarga. Ele se levantou, a cadeira arrastando ruidosamente no tapete persa. "Obrigado, Robert", ele disse, a voz surpreendentemente calma. Ele caminhou até a porta, o corpo se movendo por puro instinto. A mente um turbilhão de negação e pânico. "Arthur, espere", disse o Dr. Evans, levantando-se. "Precisamos discutir o tratamento, os próximos passos." Mas Arthur já estava no corredor, movendo-se rapidamente, ignorando os olhares curiosos da recepcionista. Ele entrou no elevador, apertou o botão do térreo e encostou-se na parede fria de metal enquanto o mundo subia ao seu redor. Ele não voltou para o escritório. Ele não conseguia. Em vez disso, ele começou a andar, sem rumo, pelas ruas de uma cidade que de repente parecia estranha e hostil. Os sons, as pessoas, as luzes, tudo era um ataque aos seus sentidos. Ele, que controlava tudo do alto de sua torre, agora estava perdido no meio da multidão. Apenas mais um rosto anônimo, caminhando em direção ao esquecimento. Horas depois, quando o céu começou a escurecer, ele se encontrou, por um acaso do destino ou um instinto subconsciente, em frente ao seu próprio prédio. Ele pegou o elevador, mas não para o seu apartamento na cobertura. Ele apertou o botão do quarto do andar. O escritório estava escuro e silencioso. A equipe de limpeza noturna ainda não havia chegado. Ele caminhou até seu escritório, a única luz vindo do brilho fantasmagórico da cidade lá fora. E então ele a viu. Uma pequena figura sentada no chão em frente ao aquário, iluminada apenas pelas luzes azuis do tanque. Lia, sozinha. O que ela estava fazendo ali? Onde estava sua mãe? Antes que ele pudesse processar a cena, a menina se virou. Seus olhos, grandes e escuros na penumbra, se fixaram nele. E neles, ele não viu curiosidade ou medo. Viu algo que o quebrou. Viu um reflexo de sua própria solidão aterrorizada. O silêncio, no escritório escuro, era tão profundo que Arthur podia ouvir o zumbido suave dos filtros do aquário e a batida frenética de seu próprio coração condenado. A visão de Lia, pequena e solitária na imensidão de seu império, desferiu um golpe final em sua fachada de controle. A notícia do Dr. Evans havia rachado sua armadura. A presença inexplicável daquela criança a estava estilhaçando. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz saiu como um sussurro áspero, um som estranho na quietude. "Onde está sua mãe?" Lia não respondeu imediatamente. Ela apenas o observou, a cabeça inclinada, como se estivesse avaliando algo. Então, ela apontou para o aquário. "Estou contando as estrelas", disse ela, a voz pequena, mas clara. "A mamãe diz que os pontinhos brancos nos peixes pretos são como estrelas no céu noturno." Arthur olhou para os peixes dominó, seus corpos escuros salpicados de branco, e pela primeira vez viu o que a menina via. Não eram espécimes biológicos, eram constelações em miniatura, nadando em uma galáxia particular. A poesia da observação, vinda de uma criança de 5 anos, era tão inesperada, tão pura, que o deixou sem palavras. "Minha mãe está na sala de descanso", Lia continuou, respondendo à sua pergunta anterior. "Ela não está se sentindo bem. A cabeça dela dói. Uma pontada de irritação, um reflexo de seu antigo eu, surgiu. Uma funcionária doente, uma criança deixada sem supervisão. Era uma quebra de protocolo.
Mas a irritação morreu antes mesmo de se formar, substituída por uma exaustão avassaladora. Ele não tinha mais energia para a raiva. Você não deveria estar aqui sozinha, ele conseguiu dizer, as palavras parecendo vazias e inúteis. Lia encolheu os ombros, um gesto tão infantil que doeu. Eu não estou sozinha, ela disse, olhando diretamente para ele. Você está aqui. A simplicidade da declaração o atingiu. Em seu mundo, as pessoas estavam com ele por medo, por ganância, por obrigação. Ninguém nunca simplesmente estava com ele. A solidão que o envolvera como uma mortalha por décadas, de repente pareceu insuportavelmente pesada. A realidade de seu diagnóstico desabou sobre ele com força total. 1 a 2 anos. Ele iria morrer, sozinho, como sempre viveu. A percepção foi tão brutal, tão visceral, que suas pernas cederam. Ele se apoiou na parede de vidro de seu escritório, o frio do material penetrando em seu terno caro. Ele deslizou pela parede até sentar no chão de mármore. O som de seu corpo caindo ecoando suavemente no espaço cavernoso. Ele baixou a cabeça entre as mãos. Não para esconder as lágrimas. Ele não chorava, mas para tentar conter o mundo que estava girando fora de controle. O império, os bilhões, a reputação. Tudo se dissolveu em uma névoa de insignificância. Tudo o que restava era um homem, sentado no chão escuro de seu escritório, confrontando o vazio de sua própria vida. E então, ele sentiu um pequeno movimento perto dele. O farfalhar de um vestido. Ele ergueu a cabeça e viu Lia parada a poucos centímetros de distância. Seus grandes olhos escuros estavam cheios de uma preocupação solene, uma empatia que ele não merecia. Ela estendeu a mãozinha e tocou seu joelho. Está doendo? Ela perguntou, a voz suave como veludo. Ele não conseguiu responder. Um nó se formou em sua garganta. Um nó de dor, arrependimento e um medo tão profundo que o sufocava. Ele apenas balançou a cabeça, um movimento quase imperceptível. A menina observou seu rosto por um longo momento, como se estivesse lendo uma história triste. E então, ela fez o impensável. Ela se aproximou, envolveu seus bracinhos em volta de seu pescoço e o abraçou. A mamãe diz que abraços fazem a dor passar. Ela sussurrou em seu ouvido, o hálito quente e doce contra sua pele. O choque do contato físico, tão inesperado e tão genuíno, quebrou a última barragem dentro dele. Pela primeira vez em mais de 40 anos, desde o dia em que seu pai partiu, Arthur Vance chorou. Não eram soluços altos e dramáticos, mas lágrimas silenciosas e quentes que escorriam por seu rosto e se perdiam na gola de sua camisa. Um dilúvio de dor por uma vida vivida na sombra do poder e na ausência do amor. E nos braços daquela criança, ele não era um milionário. Ele era apenas um homem, quebrado e com medo, recebendo um conforto que nunca soube que precisava desesperadamente. O tempo pareceu se dissolver naquele abraço. Para Arthur, poderiam ter sido segundos ou horas. O mundo exterior, com seus diagnósticos fatais e impérios em ruínas, desapareceu, substituído pela sensação avassaladora dos pequenos braços de Lia em volta de seu pescoço e o som de seu próprio coração partido finalmente se libertando. As lágrimas que ele derramava não eram apenas pelo tempo que lhe restava, mas por todo o tempo que havia perdido, por cada conexão humana que ele havia rejeitado, cada mão estendida que ele havia rechaçado. Ele chorava pela criança solitária que ele fora e pelo homem vazio que se tornara. O som de um grito abafado e passos rápidos os arrancou daquele santuário momentâneo. Helena apareceu na entrada do escritório, o rosto pálido de horror, os olhos arregalados ao ver sua filha abraçada ao homem mais temido da cidade, que, por sua vez, estava visivelmente abalado. O pânico dela era uma força da natureza, pura e primal. Lia, solte-o! Oh,
Meu Deus, Sr. Vance, eu sinto muito. Eu não sei o que deu nela. Eu só fechei os olhos por 1 minuto. Eu juro. Por favor, não. Ela se adiantou, pronta para arrancar a filha dele, as palavras se atropelando em um pedido desesperado para salvar seu emprego, sua segurança, sua vida. Arthur ergueu uma mão. Um gesto que normalmente silenciaria uma sala de reuniões inteira. Mas desta vez, não havia poder nele, apenas uma vulnerabilidade trêmula. Está tudo bem, ele conseguiu dizer, a voz rouca e irreconhecível. Lia, sentindo a mudança na tensão. Se afastou lentamente, mas manteve a mãozinha no braço dele, como se para ancorá-lo. Ela olhou para a mãe, depois de volta para Arthur. Uma pequena ponte entre 2 mundos de medo e dor. Helena congelou. A cena diante dela desafiando toda a lógica. O homem que humilhava executivos por esporte estava sentado no chão, os olhos vermelhos, permitindo que sua filha o tocasse. A incongruência era tão chocante que seu próprio medo vacilou, substituído por uma confusão estupefata. Ela viu a mancha úmida na gola da camisa dele, percebeu a devastação em seu rosto e a narrativa que ela construíra sobre ele. O monstro, o tirano, começou a desmoronar. Senhor, você está bem? A pergunta escapou de seus lábios antes que ela pudesse contê-la, a preocupação genuína superando o medo. A pergunta simples, vinda de uma mulher que tinha todos os motivos para temê-lo, foi quase tão desarmante quanto o abraço de Lia. Ele olhou para Helena, realmente a viu pela primeira vez. Não como a faxineira, mas como uma mulher, uma mãe, alguém que entendia de dor e preocupação. Em seus olhos, ele não viu julgamento, apenas uma compaixão cautelosa. E foi a expressão nos olhos dela que o fez perceber algo terrível. O medo dela não era apenas sobre perder o emprego. Era mais profundo, mais sombrio. Era um medo que vinha de um lugar onde a perda de um emprego não significava apenas dificuldades financeiras, mas um retorno a um perigo real e imediato. Ele não sabia como sabia, mas a certeza o atingiu com uma clareza fria. Aquela mulher estava fugindo de algo ou de alguém. O emprego na Vance Enterprises não era apenas um sustento, era um santuário. E ele, em sua ignorância arrogante, quase o tirara dela. Não, ele respondeu honestamente à pergunta dela. Não estou bem. A confissão, a primeira que fazia a outro ser humano em décadas, pairou no ar, carregada de um peso imenso. Ele se levantou lentamente, sentindo-se velho e frágil. Ele olhou de Helena, com seu medo profundo e silencioso, para Lia, com sua sabedoria inocente, e depois para o reflexo de si mesmo na vidraça escura. 3 almas feridas, reunidas por acaso no topo de uma torre de solidão. Vá para casa, ele disse a Helena, a voz mais firme agora. Leve sua filha, tire o resto da semana de folga, com pagamento. Helena o encarou, chocada. Mas o senhor, o trabalho pode esperar. Ele a cortou, mas sem a sua habitual impaciência. Apenas, vá. Ela hesitou, depois assentiu, ainda parecendo desorientada. Pegou a mão de Lia e começou a se afastar. Antes de desaparecer no corredor, Lia se virou e olhou para ele. Você vai ficar melhor? Ela perguntou. Arthur olhou para a pequena figura que havia quebrado suas defesas com um simples abraço. Eu não sei, ele respondeu, a honestidade o esgotando. Mas eu vou tentar. Sozinho novamente, Arthur caminhou até sua mesa. A ordem e o controle que ele tanto prezava haviam desaparecido. Em seu lugar, havia uma bagunça de emoções, medos e uma conexão inesperada e aterrorizante com 2 estranhas. Ele olhou para os papéis em sua mesa, relatórios, projeções, contratos. Tudo parecia ridículo, sem sentido. E então ele viu.
Em sua pressa para sair para o consultório do médico, ele havia deixado o relatório confidencial do Dr. Evans virado para cima, bem no centro de sua mesa de mogno. A palavra cardiomiopatia estava em letras maiúsculas, visível para qualquer um que olhasse. E a porta de seu escritório ainda estava aberta. O sangue gelou nas veias de Arthur. O documento, com seu diagnóstico cruel em letras garrafais, estava exposto como uma ferida aberta no coração de seu império. A porta escancarada era um convite silencioso para que seu segredo mais devastador fosse descoberto. Quem poderia ter passado por ali? Peterson? Algum executivo ambicioso trabalhando até tarde? A equipe de segurança? A possibilidade de sua vulnerabilidade ter sido revelada não apenas emocionalmente, mas clinicamente, o encheu de um pânico frio e calculista, uma sensação muito mais familiar do que a dor que sentira momentos antes. Este era um terreno que ele conhecia, controle de danos. Ele rapidamente guardou o relatório em uma gaveta trancada e revisou as imagens da câmera de segurança do corredor em seu computador. A filmagem mostrava Helena e Lia, a chegada dele. E, sim, lá estava. Peterson, fazendo uma última ronda antes de ir para casa, parou em frente à porta aberta de Arthur. Ele olhou para dentro por um instante. O rosto, uma mistura de curiosidade e apreensão. Seus olhos se fixaram na mesa por não mais que 3 segundos antes de ele recuar e seguir seu caminho. 3 segundos? Teria sido suficiente? Arthur sabia que sim. Peterson era meticuloso, observador. Ele teria visto. A certeza o atingiu com o peso de uma bigorna. Sua sentença de morte agora era, potencialmente, conhecimento público, ou pelo menos corporativo. A notícia se espalharia como um vírus, mais rápido e mais letal do que a própria doença. Os investidores, liderados por homens como Thorne, o devorariam vivo. Eles veriam não um homem doente, mas um ativo em depreciação, uma instabilidade que ameaçava seus lucros. Sua posição, seu legado, tudo pelo que ele havia sacrificado sua vida, estava prestes a ruir. Durante o fim de semana, Arthur se barricou em seu apartamento de cobertura, o silêncio sendo seu único companheiro. Mas, pela primeira vez, o silêncio não era reconfortante. Era um vácuo que amplificava seus medos. Ele ignorou as ligações do Dr. Evans e de seu conselho. O mundo exterior deixou de existir. Ele se pegou pensando não em estratégias de mercado ou defesas corporativas, mas no toque da mão de Lia e nos olhos assustados de Helena. A conexão que sentira com elas, tão crua e real, contrastava violentamente com a natureza transacional de todos os outros relacionamentos em sua vida. Ele percebeu que, se morresse amanhã, seria lembrado como uma força, um titã, um tirano, mas ninguém sentiria sua falta. Ninguém choraria por Arthur, o homem. Na segunda-feira, ele voltou ao escritório com uma nova e sombria determinação. Ele esperava uma atmosfera de crise, sussurros velados, olhares de pena ou de oportunismo. Em vez disso, encontrou algo muito mais desconcertante: normalidade. Todos o cumprimentaram com o mesmo medo reverente de sempre. Peterson entregou-lhe o relatório matinal com as mãos firmes. Nada. Era como se a bomba relógio que ele esperava ter explodido simplesmente não existisse. A incerteza era uma tortura. A onda de incerteza corporativa que ele previa não havia se materializado. Estariam todos fingindo? Ou Peterson, por alguma razão insondável, manteve a informação para si? No meio da manhã, sua secretária anunciou uma visita inesperada. Helena estava do lado de fora de seu escritório, segurando um pequeno recipiente de plástico. Ela não estava com o uniforme de limpeza. Usava um vestido simples, mas arrumado. "Senhor Vance", sua secretária disse pelo interfone, a voz confusa. "Ela insiste que precisa falar com o senhor. Diz que é pessoal." Arthur
Intrigado, permitiu que ela entrasse. Helena entrou, o nervosismo evidente em suas mãos que apertavam o recipiente. Senhor, me perdoe por incomodá-lo. Eu queria agradecer pelos dias de folga e eu queria ter certeza de que o senhor estava bem. Ela estendeu o recipiente. Eu fiz sopa. Minha avó costumava dizer que sopa de galinha cura qualquer coisa, até mesmo a tristeza. Arthur olhou para a sopa, depois para o rosto sincero de Helena. O gesto era tão simples, tão genuinamente gentil, que o deixou sem palavras. Ninguém jamais lhe oferecera algo que não tivesse um preço ou uma agenda oculta. E Lia, continuou Helena, ela fez isto para o Senhor. Ela tirou um papel dobrado do bolso. Era o desenho que Lia estava fazendo na noite de sexta-feira. Ele o desdobrou. Era um desenho de giz de cera do aquário. Peixes coloridos nadavam em um mar azul. E no canto havia duas figuras de palito. Uma grande e uma pequena, de mãos dadas. Acima delas, Lia havia desenhado um grande sol amarelo sorridente. Arthur olhou para o desenho, para a representação crua e infantil de uma conexão, e sentiu algo se quebrar dentro dele. Décadas de isolamento, de desconfiança, de uma solidão que ele confundia com força. Tudo pareceu subitamente inútil. Aquela sopa e aquele desenho valiam mais para ele, naquele momento, do que todo o seu império financeiro. Ele ergueu os olhos para Helena, e pela primeira vez, não viu uma funcionária, mas uma igual. Uma pessoa que, apesar de seus próprios medos e dificuldades, encontrou espaço em seu coração para se preocupar com ele. Helena, ele começou, a voz embargada. Há algo que preciso lhe perguntar. E preciso que você seja completamente honesta. Do que você está fugindo? A pergunta a atingiu como uma onda. A cor sumiu de seu rosto, e o medo que ele vira na sexta-feira voltou com força total. Seus olhos se encheram de lágrimas. E ela deu um passo para trás, como se estivesse pronta para correr. A pergunta de Arthur pairou no ar, desfazendo a frágil paz que a sopa e o desenho haviam criado. O rosto de Helena se transformou, a gratidão e a preocupação varridas por uma onda de pânico puro e gelado. Ela recuou, o corpo se encolhendo instintivamente, como um animal encurralado. Seus olhos, que momentos antes ofereciam compaixão, agora eram espelhos de um terror antigo. As lágrimas que brotaram não eram de gratidão, mas de medo. A reação foi tão violenta, tão visceral, que confirmou a suspeita de Arthur de uma forma que nenhuma palavra poderia. Ele imediatamente se arrependeu da franqueza de sua pergunta. O velho Arthur teria usado aquela vulnerabilidade como uma arma. O novo Arthur sentiu uma necessidade avassaladora de desarmá-la. Ele ergueu as mãos em um gesto de paz, a voz suave, desprovida de qualquer autoridade. Helena, por favor, você está segura aqui. Sente-se. Ele indicou a cadeira de couro em frente à sua mesa. Um lugar que até seus vice-presidentes ocupavam com trepidação. Ela hesitou, o corpo tremendo, o olhar dardejando para a porta, calculando a rota de fuga. Mas então, seus olhos encontraram os dele, e ela viu a mesma vulnerabilidade que vira na sexta-feira. Não havia armadilha em seu olhar, apenas uma preocupação quieta e cansada. Ele não era um predador prestes a atacar. Era um homem ferido, oferecendo abrigo a outro ser ferido. Lentamente, como se seus membros fossem feitos de vidro, ela se sentou na beirada da cadeira, o recipiente da sopa esquecido em seu colo. Meu ex-companheiro, ela sussurrou, a voz tão frágil que ele teve que se inclinar para ouvir. O pai de Lia, Marco. Dizer o nome em voz alta pareceu roubar-lhe o fôlego. Ele não nos deixa em paz. Quando eu o deixei, ele disse que se eu não podia ser dele, não seria de mais ninguém, e que ele nunca me deixaria ter Lia só para mim. As palavras dela pintaram um quadro sombrio de possessividade e ameaça. Ele era charmoso no início, ela continuou.
os olhos fixos em um ponto distante da parede. Mas o amor dele se tornou uma gaiola. Ele controlava tudo. Meu dinheiro, meus amigos, para onde eu ia. Quando Lia nasceu, piorou. Ele a via como mais uma posse. Eu percebi que precisava sair, não por mim, mas por ela, para que ela não crescesse pensando que aquilo era amor. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Eu fugi no meio da noite com o pouco que consegui carregar. Mudei de cidade, consegui ordens de restrição, mas elas são apenas papel. Ele sempre me encontra. Este emprego, eu pensei que aqui, em um lugar tão grande, tão impessoal, nós estaríamos seguras, anônimas. Arthur ouvia em silêncio, cada palavra de Helena ressoando com a sua própria prisão. Ele estava preso por sua doença, ela por seu passado. Ambos viviam com uma sentença de morte pairando sobre suas cabeças. A dele, literal, a dela, uma ameaça constante de violência. A percepção o atingiu com uma clareza cristalina. A proteção que ele podia oferecer era muito mais do que um salário. Era segurança. Você não está mais anônima, Helena, ele disse, a voz grave. Mas você não está desprotegida. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que ele comandava. A partir de hoje, você não trabalha mais para a empresa de limpeza. Você trabalha para mim, diretamente, como minha assistente pessoal. Seu escritório será aqui, ao lado do meu. Seu salário será o triplo, e Lia pode ficar com você. Há uma sala adjacente que podemos transformar em um espaço para ela brincar. Aqui, neste andar, ninguém entra sem minha permissão. Vocês estarão seguras. Helena o encarou, a boca aberta. As lágrimas de medo agora se transformando em lágrimas de incredulidade e alívio. Senhor, eu não posso. Eu não sou qualificada. Eu decido quem é qualificado. Ele a interrompeu gentilmente. Você é leal, é corajosa e me trouxe sopa quando eu mais precisei. Essas são as únicas qualificações que me importam no momento. Um soluço de alívio escapou de Helena. Pela primeira vez em anos, um vislumbre de um futuro sem medo parecia possível. Obrigada, ela sussurrou, a palavra carregada de um peso de gratidão que o comoveu profundamente. Deixe-me apenas ligar para minha irmã, contar a ela a boa notícia. Ela pegou o celular na bolsa, o primeiro sorriso genuíno iluminando seu rosto. Mas quando a tela se acendeu, seu sorriso congelou. Havia uma única mensagem de texto, de um número desconhecido, recebida há poucos minutos. Com o coração batendo forte, ela abriu. A mensagem continha apenas 6 palavras, palavras que transformaram seu santuário em uma armadilha. Gosto do vestido azul da nossa filha. O celular escorregou de sua mão trêmula e caiu no tapete com um baque surdo. Ele estava ali. Ele as tinha visto. O mundo de Helena se estilhaçou com o baque surdo do telefone no tapete. O ar saiu de seus pulmões e um frio paralisante tomou conta de seus membros. A mensagem era uma granada verbal, explodindo anos de paz precariamente construída. Ele estava ali. Ele as havia encontrado. O santuário que Arthur acabara de oferecer se transformou em um piscar de olhos, na mais visível das gaiolas. Arthur reagiu com uma velocidade que desmentia sua condição. O homem de negócios deu lugar ao protetor. Em um instante, ele estava ao lado dela. O rosto, uma máscara de fúria controlada. Ele não precisou perguntar. A expressão no rosto dela dizia tudo. Segurança, ele rosnou no interfone. A voz um trovão baixo. Bloqueiem o prédio. Ninguém entra, ninguém sai, sem meu código de autorização pessoal. Revistem o perímetro. Agora, ele se agachou em frente a Helena, pegando suas mãos frias. Você está segura. Ele não vai chegar até aqui. Mas, enquanto as palavras de conforto saíam de sua boca, o telefone em sua mesa tocou, a linha do conselho. O segundo fronte da guerra acabara de se abrir.
Ele atendeu, mantendo os olhos em Helena. Era Marcus Thorne, e ele não estava sozinho. A voz de um advogado, fria e precisa, tomou a linha. Arthur, estamos cientes de sua condição de saúde. Peterson sentiu que era seu dever fiduciário informar o conselho. A traição foi um golpe físico. Além disso, continuou o advogado, sua recente associação com uma funcionária subalterna e sua filha, que se tornou assunto de fofoca na imprensa de negócios, levanta sérias questões sobre seu julgamento. O conselho convocou uma reunião de emergência para discutir sua remoção da presidência por incapacidade e instabilidade emocional. Incapacidade, instabilidade. As palavras eram adagas, projetadas para cortar fundo. Eles estavam usando sua humanidade recém-descoberta, a própria conexão que o estava salvando, como a arma para destruí-lo. No meio daquele ataque duplo, a ameaça física no térreo e a emboscada corporativa no topo, seu corpo o traiu. Uma dor aguda e lancinante atravessou seu peito, como uma faixa de ferro se apertando em torno de seu coração. O ar ficou rarefeito. Ele se apoiou na mesa, a respiração presa, o mundo inclinando-se perigosamente. Helena, vendo sua angústia, se levantou. O próprio medo esquecido por um momento. Sr. Vance, o que foi? Ele ergueu uma mão, tentando sinalizar que ficaria bem, mas a dor era um lembrete cruel de sua mortalidade. Ele estava lutando uma guerra em 3 frentes, contra um monstro do passado, contra os tubarões que ele mesmo criara e contra a rebelião de seu próprio corpo. O advogado continuou, a voz implacável. Sugerimos que você se afaste discretamente, Arthur. Se lutar contra isso, usaremos tudo. Sua condição, seu comportamento errático. Faremos parecer que um velho doente e sentimental está afundando a empresa por um capricho. Sua reputação será destruída. A escolha era clara e brutal. Esconder-se, recuar, proteger o que restava de seu legado e talvez de sua saúde, o que significaria abandonar Helena e Lia à própria sorte. Ou lutar. Lutar significaria expor tudo, sua doença, seu relacionamento com elas, tornando-as um alvo ainda maior para a mídia e, consequentemente, para Marco. O interfone soou novamente. A voz do chefe de segurança, urgente. Sr. Vance, temos um problema no lobby. É o homem, Marco. Ele está gritando o nome de Helena, causando uma cena. A imprensa está aqui fora. Parece que ele os chamou. Ele está dando uma entrevista, se passando por um pai desesperado a quem roubaram a família. O ápice, a convergência de todos os seus pesadelos. O inimigo estava no portão, transformando a verdade em mentira para o mundo ver. Os traidores estavam no castelo, afiando suas facas, e seu próprio coração estava falhando. Arthur olhou para Helena, cujo rosto estava banhado em lágrimas silenciosas, de puro terror. Ele olhou através da porta aberta para a sala adjacente, onde o desenho de Lia do sol sorridente ainda estava sobre a mesa. Seu império, sua vida, sua nova família, tudo na balança. Um silêncio mortal caiu sobre o escritório, quebrado apenas pela respiração ofegante dele. Então, com uma clareza que ele não sentia há anos, ele soube o que fazer. Ele se endireitou, ignorando a dor em seu peito, uma calma fria descendo sobre ele. Ele pegou o telefone. Segurança, ele disse, a voz firme, ressoando com uma autoridade que não vinha do poder, mas do propósito. Não o detenham. Diga a ele que estou descendo. A descida no elevador de vidro foi a mais longa da vida de Arthur. A cada andar que passava, ele via o caos no lobby se aproximar. Um circo midiático em pleno andamento. Câmeras piscavam como relâmpagos, repórteres se acotovelavam e no centro de tudo, Marco. Ele era exatamente como Helena o descrevera, charmoso de uma forma predatória,
encenando uma performance de pai de coração partido para as câmeras, lágrimas de crocodilo escorrendo por seu rosto. Ao lado de Arthur, Helena tremia incontrolavelmente, o rosto desprovido de cor. "Não faça isso", ela sussurrou, a voz quebrada. "Ele é perigoso. Ele vai te machucar." Arthur colocou a mão sobre a dela, um gesto firme e tranquilizador. "A escuridão só tem poder quando nos escondemos dela", ele disse, a voz calma, a dor em seu peito um segredo guardado a 7 chaves. Hoje, nós acendemos a luz. As portas do elevador se abriram e um silêncio chocado caiu sobre o lobby quando Arthur Vance, o recluso titã, surgiu. Os flashes das câmeras se intensificaram. Os repórteres gritavam perguntas. Arthur os ignorou. Seus olhos se fixaram em Marco. Marco, pego de surpresa, vacilou em sua performance. A raiva brilhou em seus olhos antes que ele pudesse escondê-la novamente sob a máscara de vítima. "Aí está ele!" Marco gritou para as câmeras. "O milionário que roubou minha família, que está mantendo minha filha e a mãe dela reféns com seu dinheiro." Arthur caminhou lentamente até parar a poucos metros dele, a calma de um predador no topo da cadeia alimentar. Ele não levantou a voz. Ele não precisava. "Sua família", Arthur disse, a voz clara e cortante, silenciando a multidão. "É interessante que você use essa palavra." Ele se virou ligeiramente, dirigindo-se não a Marco, mas às câmeras, ao mundo. "Este homem fala de amor, mas o que ele realmente quer?" Arthur enfiou a mão no bolso interno do paletó e tirou um talão de cheques e uma caneta. Diante de todos, ele começou a escrever. "Você quer sua filha de volta? Ou você quer ser compensado pela sua perda?" Marco o encarou, confuso, a armadilha sendo montada ao seu redor. Arthur terminou de escrever e arrancou o cheque. Ele o estendeu. $10 milhões. Arthur anunciou, a voz ressoando no silêncio. "Assinados, agora mesmo. Em troca, você desaparece. Você assina um documento abrindo mão de todos os direitos parentais e nunca mais se aproxima de Helena ou Lia. Se você realmente as ama, meu dinheiro não significará nada. Você recusará." O lobby prendeu a respiração. Era um cheque-mate público. A ganância de Marco lutou contra sua fachada. Seus olhos faiscaram para o cheque, o número com todos aqueles zeros. Por um instante, o mundo viu o verdadeiro homem por trás da máscara. O pai de coração partido desapareceu, substituído por um oportunista mesquinho. Ele estendeu a mão trêmula para o cheque. E nesse momento, ele perdeu tudo. Os flashes explodiram. Os repórteres entenderam a história. Não era um resgate, era uma transação. A máscara de Marco se desintegrou sob o peso de sua própria ganância. "Ele não vale nem um centavo", disse Arthur, rasgando o cheque em 2. Segurança, 2 guardas, que esperavam o sinal, agarraram Marco pelos braços. Ele lutou, gritando obscenidades, o verniz de civilidade completamente destruído. Enquanto era arrastado, a verdade de seu caráter estava exposta para todos verem. Arthur se virou e caminhou de volta para Helena, que o olhava com uma mistura de admiração e alívio avassalador. A dor em seu peito era agora um incêndio, mas ele a ignorou. No meio do lobby, ele pegou a mão dela. "Acabou", ele disse suavemente. "Ele não pode mais se esconder atrás de mentiras." Naquele momento, seu telefone vibrou. Uma mensagem de texto de um dos membros do conselho que não era leal a Thorne. Reunião cancelada. Thorne retirou a moção. Ninguém tem coragem de questionar seu julgamento agora. Ele havia vencido em todas as frentes. O custo, no entanto, foi imenso. Quando a adrenalina começou a diminuir, a dor em seu peito voltou com uma força vingativa. Ele tropeçou e Helena o amparou, o alarme substituindo o alívio em seu rosto. "Arthur." Ele olhou para ela, depois para a pequena multidão de funcionários que se reunira, seus rostos não mais cheios de medo, mas de um respeito recém-descoberto.
Eu disse que ia tentar ficar melhor. Ele ofegou, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Acho que agora é uma boa hora para começar. Com um aceno final, ele se permitiu apoiar-se nela. O protetor finalmente permitindo ser cuidado, enquanto o mundo que ele salvou observava em silêncio. 8 semanas depois daquele confronto dramático no lobby, o 40º andar da Vance Enterprises era irreconhecível. O mármore branco ainda brilhava, mas agora era aquecido pela luz do sol que entrava por persianas abertas e pelo som suave de risadas ocasionais. Onde antes reinava um silêncio tenso, agora havia um zumbido de colaboração energética. O escritório de Arthur, antes um santuário de isolamento, agora tinha a porta permanentemente aberta. A sala adjacente, antes um depósito sem alma, havia sido transformada em um país das maravilhas em miniatura. Paredes pintadas com nuvens e estrelas, um pequeno escorregador em um canto e uma mesa coberta de giz, de cera e papel. Era o domínio de Lia. Ela estava sentada no tapete macio, construindo uma torre precária de blocos coloridos, cantarolando a mesma canção de ninar em espanhol que sua mãe cantara para ela. Na mesa principal, Arthur estava sentado, não em sua imponente cadeira de couro preto, mas em uma mais simples, ao lado de Helena. Ela não era mais sua assistente, era sua parceira, a vice-presidente de Responsabilidade Social Corporativa, um departamento inteiramente novo que ele criara. Juntos, eles revisavam os planos para a Fundação Lia, uma instituição de caridade dedicada a ajudar mães e filhos a escapar de situações de abuso doméstico, financiada inteiramente por uma parte significativa da fortuna pessoal de Arthur. Ele parecia diferente, mais magro, talvez, mas seus olhos, antes lascas de gelo, agora tinham o calor e a profundidade de um céu de verão. A cirurgia de transplante de coração fora um sucesso. Ele tinha um novo coração, literal e figurativamente. A lista de espera, que deveria levar anos, foi milagrosamente encurtada por uma doação anônima. Anos depois, ele descobriria que Peterson, em um ato de lealdade e arrependimento, usara suas economias de uma vida inteira para fazer uma doação substancial ao hospital em nome de Arthur, acelerando o processo. Peterson, por sua vez, foi promovido. Ele agora era o chefe de um departamento de recursos humanos que realmente se importava com os humanos. Os funcionários tinham creche no local, horários flexíveis e um programa de bem-estar que se tornou modelo para outras empresas. A produtividade e a lealdade dispararam. Descobriu-se que liderar com compaixão era muito mais lucrativo do que liderar com medo. A governanta de Arthur, que por décadas serviu em um silêncio temeroso, agora era uma presença constante no escritório, trazendo lanches para Lia e tratando Helena como a filha que nunca teve. Ela se tornara a avó adotiva oficial daquela família improvável. Arthur olhou para a pequena torre de blocos de Lia. "Está ficando alta", ele disse, a voz cheia de um orgulho genuíno. Lia olhou para ele, sorrindo. "Não tão alta quanto o seu prédio", ela respondeu com a lógica de uma criança de 5 anos. "Mas é mais colorida." Arthur riu. Um som genuíno e caloroso que ecoou pelo escritório. "Você está certa, pequena estrela. É muito mais colorida." Ele olhou para Helena e seus olhares se encontraram. Nenhuma palavra foi dita, mas tudo foi comunicado. Gratidão, respeito e um amor profundo e tranquilo que havia crescido nas cinzas de suas vidas passadas. A jornada deles não tinha sido fácil, mas os levara a um lugar de verdadeira felicidade. O arranha-céu, que antes simbolizava poder e isolamento, agora era um farol de esperança e conexão. O homem que antes media seu valor em bilhões, agora o media em abraços, desenhos de giz de cera e o som da risada de uma criança. Ele aprendera a lição mais importante de sua vida.
A maior riqueza não está em acumular poder para se proteger do mundo, mas em usar esse poder para proteger os outros. A verdadeira força não estava na muralha que ele construíra ao redor de seu coração, mas na coragem de deixá-la desmoronar ao toque de uma mãozinha. Ele se inclinou para trás em sua cadeira, o ritmo constante de seu novo coração, um lembrete suave de sua segunda chance, e observou sua família. O sol da tarde entrava pela janela, banhando a cena em uma luz dourada. A torre de blocos de Lia finalmente desabou, e em vez de chorar, ela riu, começando a reconstruí-la imediatamente, mais forte e mais brilhante do que antes.